Bom dia! Sejam bem-vindos à 43ª Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que tem como tema central a ciência no mundo em transformação e movimento. Todas as manhãs, o evento acontece online. Participam dessa cerimônia de abertura a diretora-presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, professora Nadine Clausel, o pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor José Antônio Poli de Figueiredo, neste ato, representando o reitor da URGS, a diretora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Lúcia Kliman, a diretora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Ana Maria Müller de Magalhães, o representante da Fundação Médica do Rio Grande do Sul, professor Ricardo Xavier, e a diretora de pesquisa do Hospital de Clínicas e coordenadora da 43ª Semana Científica, professora Patrícia Ashton Prola. Agradecemos a todos que estão assistindo este evento. Registramos e agradecemos os membros da diretoria executiva do Hospital de Clínicas que estão acompanhando esta abertura. O diretor médico, professor Brasil Silva Neto, o diretor administrativo, Jorge Bajerski, a diretora de enfermagem, professora Ninon Girardon da Rosa, e a diretora de ensino, professora Luciana Cadori Stefani. Passamos a palavra para a professora Patrícia Prola. Bom dia a todos, professora Nadine, professor Poli de Figueiredo, professora Lúcia, professora Ana Maria e professor Ricardo. Obrigada por prestigiarem a Semana Científica com a sua presença nessa solenidade de abertura. Caros colegas da diretoria executiva, professores, colaboradores, alunos de graduação e pós-graduação, pesquisadores, sejam todos muito bem-vindos. Essa solenidade marca a abertura do nosso maior evento científico, um fórum anual para divulgar a pesquisa que aqui realizamos no dia a dia e para congregar estudantes de graduação e pós-graduação, docentes e profissionais da nossa casa e de outras instituições de Porto Alegre e do Estado. Há 43 anos, nos reunimos ininterruptamente para promover a pesquisa e cooperações científicas, motivar jovens pesquisadores, refletir sobre o nosso papel enquanto produtores de conhecimento frente à sociedade e também para buscar soluções para as constantes e múltiplos desafios que precisamos enfrentar para manter vivo o interesse pela pesquisa nos mais jovens, para manter viva a pesquisa nas nossas instituições e para transformar os resultados das pesquisas que desenvolvemos em produtos e ações concretas para a comunidade. Nos últimos anos, pelas restrições impostas pela pandemia, passamos a realizar a Semana Científica de forma predominantemente virtual. E temos sido exitosos, organizando um evento mais enxuto, mas de grande alcance ao público interno e externo. Nesse momento, contabilizamos mais de 1.800 participantes inscritos e, após o encerramento da semana, todas as atividades ficarão disponíveis em formato digital no hot site do evento. Contamos esse ano novamente com uma plataforma de divulgação e avaliação de temas livres que permite interação entre as equipes de pesquisa e engajamento, inclusive com a comunidade externa. São mais de 800 temas livres disponíveis para ler, curtir e comentar. No último dia da semana, um coletivo de divulgadores científicos fará avaliação e seleção dos melhores trabalhos, entre aqueles já destacados previamente em avaliação acadêmica por especialistas. Com o tema central a ciência no mundo em transformação e movimento, vamos falar sobre novos desafios para professores e alunos, estratégias inovadoras na prática da pesquisa clínica, novas perspectivas de fomento para ciência, tecnologia e inovação, importância da interação entre pesquisadores, participantes de pesquisa e comunidade, impacto de ações afirmativas, novas tecnologias para o ensino médico e novas abordagens de comunicação para diferentes públicos. Serão oferecidos 2 cursos ao longo da semana sobre comunicação em ciência e boas práticas em pesquisa científica, além de um painel com situações inovadoras para a gestão de dados utilizando a plataforma RedCap. Por fim, seremos brindados na conferência de abertura pela participação do professor Antônio José Roque da Silva,
diretor-geral do Centro Nacional de Pesquisa em Energia de Materiais, e do professor Carlos Alexandre Neto. Na conferência de encerramento, contaremos com a participação do professor Marcelo Távola Mira, professor da PUC Paraná e coordenador adjunto da área da Medicina 1 da CAPES, atividade que terá a moderação da professora Gisele Gus e da professora Úrsula Matti. Temos pela frente 5 dias cheios de oportunidades para atualização e reflexão sobre novos tempos, rápidas mudanças e grandes desafios para jovens cientistas e também para grupos de pesquisa mais consolidados. Termino agradecendo às coordenadoras adjuntas da Semana Científica, as professoras Úrsula Matti, Eneida Rabelo e Fernanda Viana, agradecendo à comissão consultiva, que colabora anualmente com ideias para a construção do programa, as comissões científica e organizadora, em especial agradeço aos colaboradores da diretoria de pesquisa e da coordenadoria de comunicação, que não mediram esforços para que esse evento se concretizasse. Muito obrigada e uma excelente semana a todos nós. Muito obrigada, professora. Vamos ouvir o professor Ricardo Xavier. Olá a todos e todas. É uma grande satisfação, é uma alegria estar participando dessa cerimônia de abertura dessa 43ª Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Gostaria de cumprimentar inicialmente a nossa diretora-presidente, a professora Nadine, a professora Patrícia Prola, que é diretora de pesquisa e é responsável direto pela organização desse evento, e os demais colegas professores participando dessa cerimônia de abertura. Realmente, há mais de 32 anos, a Fundimed vem sendo uma instituição parceira do Hospital de Clínicas no desenvolvimento de projetos de pesquisa, de ensino e de inovação em saúde, inclusive proporcionando apoio administrativo e financeiro necessário para a execução desses projetos. E ao longo de todos esses anos, estamos muito orgulhosos, tem sido uma grande satisfação poder apoiar a realização da Semana Científica, esse evento já tradicional do nosso Hospital de Clínicas, evento onde há um fórum de integração entre pesquisadores, educadores e pessoas envolvidas em inovação. O tema desse ano, a ciência no mundo, em transformação e movimento, acho que reflete muito bem o tempo que vivemos, de mudanças rápidas, profundas, e certamente nesse tipo de época é que a ciência desempenha um papel cada vez mais vital. Então, o papel da ciência na resolução de desafios globais, como os que temos enfrentado, nós temos aí a pandemia da Covid-19, temos as mudanças climáticas, que talvez seja um dos grandes desafios da humanidade, e temos já convivendo com problemas relacionados a essas mudanças climáticas, como essa tragédia recente que tivemos aqui no nosso estado. E também a busca de energia sustentável para que se mude realmente essa plataforma e se permita uma melhora dessas condições climáticas. E a pesquisa científica é que está nos fornecendo as ferramentas e conhecimento para enfrentar esses problemas pela frente. Claro que esses problemas e esse desenvolvimento da ciência também é necessário que se seja conduzido de uma maneira bastante ética e responsável pela grande capacidade tecnológica que podem oferecer, são ferramentas bastante poderosas, e têm que ser usadas de maneira adequada para que haja realmente uma colaboração global na pesquisa científica e para garantir também que os benefícios sejam acessíveis a todos, independentemente da sua origem ou recurso. Então, à medida que o mundo continua a se mover, a ciência será a nossa bússola, guiando-nos através desses tempos incertos. Devemos sempre, então, apoiar a pesquisa científica, investir em educação científica, incentivar o desenvolvimento de uma mentalidade de curiosidade e descoberta. Somente assim poderemos enfrentar os desafios do futuro com confiança, e é isso que tenho certeza teremos de sobra nessa semana científica do nosso hospital. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Muito obrigada, professora. Com a palavra, a professora Ana Magalhães. Bom dia a todos.
Em nome da professora Patrícia Prola, que coordena esta semana, eu cumprimento todos os meus colegas aqui da mesa, todos os professores da URGS, que construímos esse espaço de discussão, de divulgar a pesquisa que se faz no Hospital de Clínicas, nesse espaço tão importante para a formação dos nossos alunos de graduação, para a formação de pesquisadores, e a Semana Científica tem sido esse espaço plural, esse espaço onde as diferentes áreas do conhecimento se integram, para que a gente possa oferecer cada vez mais soluções de saúde para a nossa população. Então, em nome da Escola de Enfermagem, eu tenho, como o professor Ricardo falou, muito orgulho de poder estar aqui hoje, nesta parceria que nós temos com as diferentes áreas do conhecimento, para podermos divulgar resultados da nossa pesquisa aplicada, resultados das nossas práticas que nós implantamos no Hospital de Clínicas e que são referência para o Brasil em termos de cuidado em saúde. E a enfermagem, junto com todas as outras áreas, como a gente fala nesse mundo em transformação, cada vez mais a ciência tem que ter essa interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, para que nós possamos dar conta dos imensos desafios que nós temos, para responder às questões de saúde, para responder às questões de transformação do mundo que nós estamos vivendo. Então, parabenizo, né, o Hospital de Clínicas, a Fundmed e a nossa Universidade Federal, que juntos podemos promover esse espaço de divulgar a ciência, aquela que fazemos e aquela que vamos construir para um futuro melhor. Muito obrigada, parabéns a todos os envolvidos nesta construção e que tenhamos uma semana com excelentes discussões e avanços do conhecimento na área de saúde. Muito obrigada, professora. Passamos a palavra para a professora Lúcia Klima. Bom dia a todos os colegas, professor Poli, professora Nadine, em nome de quem eu cumprimento os nossos demais membros da mesa. E a Semana Científica do Hospital de Clínicas continua, é motivo de muito orgulho para todos nós, e é um evento que cada vez mais continua se reinventando. Nós temos um aumento do número de inscritos, nós temos uso de plataformas digitais, nós temos avaliadores externos, nós temos palestrantes de renome, todas essas características que conferem a seriedade da ciência, que mostram para a nossa sociedade a seriedade como a ciência é desenvolvida no Hospital de Clínicas. E a Semana Científica também não se furta de discutir temas contemporâneos, como as ações afirmativas, e particularmente de muita alegria para mim, a interação entre o ensino e a pesquisa. Como nós podemos nos valer da pesquisa para qualificar o ensino? E é um estímulo para que todos os nossos estudantes se comprometam com a produção do conhecimento e integrem essas boas práticas de ciência baseada em fatos, de ciência baseada em evidências, de ciência baseada em bancada, em dados, para que eles levem essas informações, esse conhecimento, essa postura para o resto da vida deles, para quando eles forem como médicos, como enfermeiros, como nutricionistas, que eles sejam pesquisadores, que eles sejam profissionais que realmente desenvolvam as suas atividades baseadas em ciência. E, mais uma vez, a Semana Científica nos mostra como é importante essa integração das nossas instituições, que juntos somos mais fortes. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a Fundmed, sempre que nós trabalharmos juntos, buscando o melhor do nosso aluno, o melhor do nosso paciente, o desenvolvimento científico e tecnológico da nossa sociedade, nós vamos estar cumprindo a nossa missão de educadores
e de responsáveis ou corresponsáveis pela melhoria do mundo e da sociedade que nós estamos inseridos. Parabéns a todos, parabéns à Semana Científica do Hospital de Clínicas. Obrigada. Muito obrigada, professora. Ouviremos agora o professor José Antônio Poli de Figueiredo. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a professora Lúcia, professora Nadine, professor Ricardo, professora Ana e muito especialmente a coordenadora deste 43º evento científico que se repete, professora Patrícia Ashton Prola. Desde que eu assumi a Pró-Reitoria de Pesquisa, a professora Patrícia tem sido coordenadora desse evento e faz com um brilhantismo enorme, tanto é assim que o número de adesões vai aumentando e, em especial, eu fico muito feliz com a criatividade dos temas que são apresentados. Neste Ciência no Mundo e em Transformação e Movimento, nos remete a uma série de questões, né? Principalmente na medicina. Quais vão ser os nossos desafios do futuro? Será que a ciência hoje permite antecipar o que temos pela frente? Nós temos condições de fazer isso, certo? Albert Einstein dizia que os problemas de hoje não podem ser resolvidos com o nível de pensamento que os criou. E a única maneira de nós mudarmos o pensamento é com a pesquisa, é com inovação, é usando de maneira ética e responsável o que nós temos de melhor. E ele dizia também, nós temos que fazer o nosso melhor, essa é a nossa responsabilidade humana sagrada. Por isso eu cumprimento a todos os envolvidos nessa 43ª Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, porque estão fazendo um belíssimo trabalho e eu tenho certeza que já na sequência, a palestra do professor José Roque, com a participação do professor Carlos Alexandre Neto, que foi nosso reitor aqui também, será um excelente início das atividades. Boa sorte, boa atividade a todos e a URGS está muito feliz de ter esses professores participando dessas atividades. Muito obrigada, professor. Com a palavra, a professora Nadine Clausen. Bom dia a todos, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui hoje, mais uma vez. Queria inicialmente cumprimentar a professora Patrícia Prola, professor Ricardo Xavier, pela Fundação Médica, grande parceiro, as nossas duas diretoras das escolas principais que nos confiam seus alunos, né, para atuarem aqui no Hospital de Clínicas, a professora Lúcia, a professora Ana, e o professor José Antônio Poli de Figueiredo representando o nosso reitor, sempre um prazer, uma satisfação muito grande. Fiquei ouvindo as falas, e sempre é muito difícil falar por último, né, para não chover no molhado, mas eu acho que algumas coisas perpassaram a fala de vários, e eu acho que vale reforçar a importância que nós damos a esse evento. E isso se expressa pelo cuidado, pelo carinho, pela preocupação da professora Patrícia, dos seus coordenadores adjuntos e todos os colaboradores que se empenharam para fazer com que uma atividade já tão tradicional e que passou pela transformação da pandemia, onde assumiu o modelo digital, e isso se transformou num sucesso mantido, exige muito esforço de que isso realmente tenha vitalidade, tenha interação. Eu fico pensando o desafio, né, de manter as pessoas conectadas, a nossa responsabilidade muito grande com uma semana dessas, atuando aqui no Hospital de Clínicas, de contaminar, no bom sentido, os nossos alunos
Nós precisamos cada vez mais alunos querendo fazer pesquisa, querendo fazer iniciação científica, enxergando sentido naquilo que os seus professores e preceptores fazem. E essa é uma maneira de trabalhar isso durante esses 5 dias. Nós precisamos enxergar as gerações futuras lutando para ter uma bolsa de iniciação, lutando para ser depois pesquisadores do CNPq, e não achando que isso é uma coisa que não faz sentido. Faz todo sentido. E nesse hospital é onde a gente tenta fazer com que a pesquisa consiga transformar a saúde das pessoas. E os nossos professores, os nossos projetos, as equipes de pesquisa vão ter oportunidade nessa semana de interagirem, de terem os pôsteres comentados, de ouvirem essas palestras com esses temas transversais, extremamente atuais, modernos, contemporâneos, que foi montado na semana. Então, é uma oportunidade muito rica, é uma semana em que se florescem novos talentos, se valoriza o engajamento dos alunos e dos professores. Não é fácil fazer tudo ao mesmo tempo, né? Quem está aqui no Hospital de Clínicas sabe, tem que cuidar do ensino, tem que cuidar da pesquisa, tem ali a pós-graduação, tem a assistência, que afinal de contas a gente está aqui também muito para cuidar de pacientes que muito precisam do hospital, e ao mesmo tempo produzir conhecimento e ter isso transformado num evento robusto, já muito reconhecido na nossa comunidade, é um mérito enorme. Então, eu estou aqui só para agradecer, me senti muito privilegiada de estar trabalhando com essa equipe há vários anos. Agora, a professora Patrícia milita comigo aqui na direção desde que nós começamos, e eu conheço o empenho dela e da sua equipe e toda a preocupação com a semana. Eu acho que é um sucesso, Pati, vai ser muito bacana, acho que vamos ter muito engajamento, que é importante. E, por fim, agradecer a SECOM, que está aqui, né, conduzindo tudo isso, na pessoa da Kerly, que é uma pessoa que a gente sabe que se entrega de cabeça com a equipe para fazer essa marca institucional. É o maior evento do hospital, né? Ser realmente reconhecido, sólido, né, e fazer com que as pessoas acreditem que vale a pena fazer o que a gente faz, que é ensino, assistência e pesquisa numa universidade pública, né, voltada para atender quem mais precisa. Muito obrigada, um ótimo evento a todos. Muito obrigada, professora. Agradecemos a participação das autoridades nessa abertura e convidamos para que continuem assistindo ao evento. Em breve, retornaremos com a conferência de abertura. Uma ótima semana para todos nós.
Bom dia a todos, é uma grande satisfação poder fazer a apresentação inicial da nossa conferência de abertura da 43ª Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E é uma enorme satisfação para mim poder apresentar o professor Carlos Alexandre Neto, que é o nosso coordenador dessa conferência de abertura. O professor Carlos Alexandre é um amigo da casa, médico, mestre e doutor em bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutor pela Universidade de Londres. Ele atualmente é professor titular do Departamento de Bioquímica da nossa universidade, é altamente premiado. Ele foi reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul por 2 mandatos, de 2008 a 2016, desenvolve linhas de pesquisa em seu laboratório, incluindo os temas de neurobiologia da memória, morte celular, neuroproteção, isquemia, hipóxia neonatal, entre vários outros. É um pesquisador muito reconhecido na comunidade nacional e internacional nos temas. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências desde 2014 e foi condecorado com a Ordem Nacional do Mérito Científico pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em 2018. Professor Carlos Alexandre, eu quero agradecer de coração a sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje, nesse momento importante em que nós abrimos uma atividade que é anual, mas que se repete ininterruptamente há 43 anos, com altos e baixos, com pandemia, com dificuldades de fomento. Nós estamos sempre aqui porque nós acreditamos na importância da universidade pública, da pesquisa científica e da ciência como um todo para o desenvolvimento dos nossos jovens. Então, muito obrigada por estar aqui, né? Agradeço realmente essa sua disponibilidade, e temos aí não só uma semana instigante, como uma atividade inicial realmente muito especial. Então, muito obrigada. Eu também quero aproveitar a palavra para agradecer ao diretor José Roque pela sua disponibilidade de estar conosco aqui hoje, nos estimulando, né, com a sua palestra de abertura. E eu passo, então, a palavra para o professor Carlos Alexandre Neto, que dará sequência a esta primeira atividade da Semana Científica. Uma boa semana a todos nós. Bom dia, Patrícia, bom dia, professor José Roque, bom dia a todos que nos assistem. É uma satisfação poder estar aqui participando dessa conferência de abertura da 43ª Semana Científica do nosso Hospital de Clínicas de Porto Alegre, nosso hospital universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialmente com essa temática da ciência no mundo em transformação e movimento. E é um grande prazer poder estar aqui, né? Agradeço o convite da professora Patrícia, agradeço ao Hospital de Clínicas pela deferência. Uma satisfação estar aqui para apresentar o nosso palestrante, nosso conferencista, o professor Dr. Antônio José Roque da Silva. O professor José Roque é diretor-geral do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, conhecido como CNPEM, né? E professor titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Ele tem graduação e mestrado em Física pela Unicamp, doutorado e pós-doutorado pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, também um pós-doutorado pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Ele atua nas áreas de Física da Matéria Condensada, Física Atômica e Molecular, com foco em nanoestruturas. O professor José Roque é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, a ABC, membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Em 2018, ele foi agraciado com a Medalha Nacional da Ordem do Mérito Científico, na classe de comendador, pela Presidência da República. E em 2018 e 2019, ganhou o prêmio 100 Mais Influentes da Energia, categoria Pesquisa, Inovação e Tecnologia, pelo Grupo Mídia. Em 2020, ganhou o prêmio 100 Mais Influentes da Energia da Década pelo Grupo Mídia, também pelo Grupo Mídia. Ele é membro do Conselho Superior da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras, a ANPEI. Então, José Roque, é uma satisfação podermos estar aqui para te ouvir, né? Para sermos inspirados e motivados por tudo que realiza o nosso CNPEM, um orgulho da ciência brasileira. Com a palavra. Muito obrigado. Está me escutando bem, Alex? Tudo perfeito.
Então tá ótimo. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, né, da Patrícia Prola e a sua lembrança, né, para eu poder apresentar aqui o CNPEM. Você que tem sido um parceiro de muitos anos, né, no nosso comitê de avaliação. Então, agradeço a lembrança, porque acho que muitos não conhecem as atividades do CNPEM. Então, vai ser uma honra e já parabenizo também todos aí pela organização dessa 43ª Semana Científica do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Impressionante, um evento que já ocorre há 43 anos de forma ininterrupta. Parabéns a todos vocês aí e bom dia a todos que estão aí nos assistindo agora. Eu vou compartilhar minha tela, Alex. Deu certo? Uma maravilha. Bom, então, obviamente é sempre um desafio, né? Ser o primeiro a fazer uma palestra num evento tão importante. E achei um título muito bonito, Ciência no Mundo em Transformação e Movimento. Eu começo aqui motivando, né? Já foi mencionado um pouco, né, nessa mesa de abertura, os grandes desafios que hoje o mundo encontra na área de saúde, na área de energia, principalmente energia alternativa, a exigência, portanto, de novos materiais e novos meios produtivos desses materiais, a questão de clima e meio ambiente, a questão de alimentação do mundo, né? Todos esses grandes problemas, eles envolvem um conhecimento fundamental da matéria e, principalmente, hoje em dia, um conhecimento que a gente chama de multi-escala, né? Um envolvimento, os materiais, né, em geral, que são importantes para podermos enfrentar esses desafios, eles, em geral, vão ser hierárquicos, inhomogêneos, desordenados, multi-escala espacial e temporal, ou seja, desde tempos ligados a reações químicas até tempos ligados a mudanças macroscópicas que são decorrentes dessas alterações químicas no nível atômico, certo? Big Data, né, inteligência artificial e várias outras questões que a gente escuta todo dia falar, não somente nas revistas científicas, mas na grande mídia. Além disso, estamos explorando o universo, não é, de hoje, né, desde o seu limite mais fundamental, e há grandes questões ainda em aberto, né, do ponto de vista do universo. Temos todas as questões de matéria e energia escura, a questão da matéria versus antimatéria, e várias questões fundamentais sobre o nosso cosmos. Então, desde o nível do nosso mundo aqui, né, do nosso dia a dia, até vamos dizer assim, o universo em que vivemos, temos grandes desafios, a nossa ciência em movimento. Para isso, nós precisamos de ferramentas especiais. Foi mencionado na mesa de abertura a necessidade desses equipamentos e como eles têm avançado com o tempo, né? Então, é possível traçar, né, inclusive, na história da ciência, na história da humanidade, que há uma conexão direta entre essa evolução do conhecimento e a evolução dos instrumentos. Então, a gente vai desde instrumentos básicos, né, como os primeiros microscópios ópticos, até a grande evolução que a gente tem visto hoje em grandes aceleradores e equipamentos para poder fazermos medidas, né, das ondas gravitacionais, até o avanço da microscopia eletrônica e a microscopia óptica. Eu gosto aqui de citar dois pesquisadores em áreas distintas, tanto em física quanto em fisiologia e medicina, que ambos concordam que novas verdades se tornam evidentes, né, através de novas ferramentas, ou que elas vão, muitas vezes, trazer novos conceitos, né? E a gente tem visto, né, nas mais variadas áreas, que esses grandes equipamentos, essas grandes ferramentas, elas também servem para trazer as tecnologias para o estrado da arte, né? Seja no grande acelerador de partículas de 27 quilômetros na Europa, seja agora no satélite James Webb, que tem trazido imagens maravilhosas, seja no grande desafio da humanidade de produzir energia através da fusão, né? Dentre outros vários equipamentos, todos eles necessitam, né, de um desenvolvimento que acaba trazendo, né, um desdobramento dessa tecnologia para aplicações do nosso dia a dia, né? E esses equipamentos, esses grandes equipamentos, em geral, eles são ou localizados ou desenvolvidos em estruturas especiais que a gente acaba chamando de laboratórios nacionais.
Provavelmente o maior complexo desse tipo de estrutura, né, está localizado nos Estados Unidos, ligados ao Departamento de Energia, que são chamados laboratórios nacionais, são 17 laboratórios nacionais do Departamento de Energia, e nele é que estão localizados os grandes aceleradores, os grandes síncrotrons, que eu vou falar hoje, né, sobre eles, equipamentos para fontes de nêutrons, os chamados lasers de elétron livres, além de várias outras competências. Mas não é só nos Estados Unidos, nós temos também espalhado pela Europa, seja na Suíça, seja num complexo semelhante ao do Departamento de Energia na Alemanha, né, ligado à Fundação Helmholtz, seja na Inglaterra, no Japão, na China, ou seja, nos mais diversos países. Todos esses locais, eles possuem instalações especiais, né, que são essas grandes instalações, esse desenvolvimento de tecnologia, uma grande e forte componente de internacionalização entre eles, atuação em áreas estratégicas para esses países e o mundo como um todo, né? Um treinamento de pessoal altamente qualificado, principalmente nessas altas tecnologias, e o esforço de transbordamento dessa tecnologia para a ciência, tecnologia e inovação do mundo, né? Em particular aqui no Brasil também, uma posição que é complementar tanto às universidades quanto às indústrias, principalmente pela sua capacidade de engenharia e ciência aplicada. Eles conseguem dialogar entre esses dois mundos, né, da universidade e da indústria, e eles, em geral, executam missões governamentais e científicas de longo prazo, né, muitas vezes com exigências e requisitos importantes de segurança, gerenciamento e outros desafios operacionais. Eles desenvolvem capacidade multidisciplinar de uma maneira natural pela sua característica, né, de estrutura, né, e desenvolve e mantém essas capacidades científicas e técnicas diferenciadas ao longo do tempo. No Brasil, né, eu mostrei vários exemplos no mundo, nós temos no Brasil um local que é muito semelhante a todos esses outros do mundo, que é o chamado Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é o CNPEM, e é dele que eu vou falar um pouco mais. Em particular, eu vou falar do que se destaca aqui nessa foto, que é o Sirius, né, que é o único acelerador desse tipo no Brasil, e, na verdade, o único na América Latina, né? O CNPEM é uma associação sem fins lucrativos, né, e ela é qualificada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação como uma organização social, e ela é supervisionada por um contrato de gestão. E eu mencionei no começo que o Carlos Alexandre, né, que aqui me apresentou, né, e coordena essa sessão, ele é um dos membros do comitê de avaliação desse contrato de gestão. Então, além do Sirius, né, nós temos várias outras atividades no CNPEM, e o Sirius é um síncro, como eu vou falar mais à frente, e a origem do CNPEM está ligada à construção do primeiro síncrotron do Brasil. Na verdade, foi o primeiro síncrotron do Hemisfério Sul, chamado UVX, operou por 22 anos, atendendo mais de 1.400 usuários por ano, e teve um grande sucesso por ter sido o primeiro, diria, desenvolvimento de chamada Big Science no Brasil com tecnologia brasileira, tá? E a partir dele, ele foi desativado para dar, porque o Sirius estava entrando em operação, então ele deu lugar ao Sirius, e, portanto, por isso que nós interrompemos as suas atividades. Mas, além do síncrotron, nós temos laboratórios de nanotecnologia, aqui é o hub central do Sistema Nacional de Nanotecnologia do Brasil, com uma série de equipamentos e microscópios eletrônicos de última geração, é a maior parte de microscopia eletrônica do país, pois nós temos aqui toda uma atividade em biociências e biorrenováveis, né, nessa área de biotecnologia industrial, desenvolvimento de fármacos, eu vou mostrar alguns exemplos, e como eu já mencionei, toda uma capacidade diferenciada de engenharia e instrumentação científica. Nós temos em torno de 900 colaboradores, entre pesquisadores, técnicos, engenheiros e parte administrativa, e entre estagiários, bolsistas, pós-docs terceirizados, algo como uns 450, então é um campus aí que tem os seus 1.300, 1.400 pessoas circulando, sem contar os pesquisadores usuários que vêm trabalhar no campus de outros locais do Brasil. Além disso, recentemente, montamos uma faculdade...
É uma faculdade, um bacharelado em ciências, né? Eu diria quase que um teste piloto de uma nova metodologia para ensino de ciências, né? Fortemente baseada na multidisciplinaridade e aprendizagem baseada em projetos, e convivendo no CNPEM desde o começo dessa graduação. Uma graduação de 3 anos, né? Já está na sua segunda turma, e por enquanto tem sido uma experiência muito boa, e eu chamo a atenção que é financiado pelo MEC através de uma interveniência no contrato de gestão. Quem quiser saber mais sobre o CNPEM, obviamente não dá para cobrir tudo hoje nessa palestra, convido a visitar o nosso CNPEM 360, né, que nós construímos durante a pandemia. Vocês podem passear aí, quem tiver interesse, entrar nesse site e passear pelo CNPEM. É uma experiência bastante interessante, como um dos grandes museus que existem no mundo. O CNPEM atua em 4 grandes eixos dentro da sua missão: disponibilizar para a comunidade científica do Brasil e do exterior as suas instalações diferenciadas, então vários equipamentos, incluindo, por exemplo, os cílios e a microscopia eletrônica que eu mencionei. Qualquer pesquisador, então vocês que estão nos assistindo hoje aí, podem, em princípio, submeter projetos de pesquisa para essas infraestruturas e, se selecionados, poderem utilizá-las sem custo nenhum, inclusive com apoio de viagem para poder utilizar os cílios. Fazemos pesquisa e desenvolvimento interno, em geral em áreas estratégicas, acordadas com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Temos atividades proativas, né, na parte de apoio à geração de inovação e interação com empresas. E, finalmente, a parte de treinamento, educação e extensão é uma parte central. Todos esses 4 eixos têm que atuar, vamos dizer assim, com sucesso para que a gente consiga atingir a nossa missão. Isso é fundamental para esse apoio que a gente chama de transversal a todo o Sistema Nacional de CTI. Aqui ilustra algumas das nossas instalações abertas, então os cílios que eu vou falar em destaque, mas os vários microscópios eletrônicos, vários equipamentos de bancada, até planta piloto para escalonamento de produtos e processos nessa área de biotecnologia industrial. Na área de P&D interno, nós nos organizamos hoje em 5 grandes programas, né, na área de saúde, energias renováveis e materiais renováveis, agroambiental e tecnologias quânticas, que é uma questão importante aí para o futuro, e temos uma série de programas habilitadores que apoiam todos esses programas, vamos dizer assim, mais científicos, né? Então, são atividades, né, como eu mencionei, nessas áreas estratégicas de saúde, energia, materiais, meio ambiente, e com apoio também em agricultura, principalmente na utilização dos nossos equipamentos. Alguns exemplos, né, do tipo de trabalho que a gente tem feito, são poucos exemplos que eu vou ter tempo de mostrar. Por exemplo, ligado aqui na área de saúde, né, o vírus Maiaro traz uma doença importante aqui para a nossa região. É uma doença arboviral transmitida por mosquitos, muito pouco estudada. Não temos nenhuma vacina ou ainda tratamento específico disponível, então entendemos que é uma questão estratégica para o Brasil e algo que o CNPEM deve se dedicar. Então, as equipes de biologia, né, do LNBio, e as equipes do Nano, ligadas à área de criomicroscopia, se juntaram e conseguiram chegar na primeira estrutura completa de um vírus que foi resolvida no Brasil. Cada bolinha aí significa um átomo dessa estrutura. Então, hoje nós temos um conhecimento completo do que é a estrutura do vírus Maiaro, e a gente já está passando para outras fases, né, com conhecimento, buscando conhecimento mais fundamental da biologia do vírus, ao mesmo tempo em que buscamos antivirais e, eventualmente, quem sabe, vacinas para esse tipo de vírus. Além disso, temos feito outros estudos semelhantes para outros tipos de vírus, utilizando essas mesmas técnicas. Na área de, vamos dizer assim, biorrenováveis, né, ou de biotecnologia industrial, nós temos uma forte componente olhando para a biodiversidade brasileira. Aqui um exemplo, né? A gente sempre busca, nessa área de biotecnologia, maneiras de transformar a biomassa para gerar novos insumos, novos combustíveis, né? Seja maneiras mais eficientes de produzir etanol, como combustíveis para a aviação, que é um enorme desafio hoje para o mundo, ou outros insumos químicos, né? Muitas vezes é bastante difícil você transformar essa biomassa, e a gente vai buscar na biodiversidade, como, por exemplo, aqui a capivara, que é um animal que tem uma grande capacidade de transformação dessa biomassa.
Então, nós fomos tentar entender, dentro da microbiota desse animal, que características que conferem a ele essa grande capacidade de transformação da biomassa. Então, fizemos estudos desde o nível molecular, buscando entender que enzimas que estão envolvidas nesse processo, até o nível das ômicas, né, vamos dizer assim, das comunidades desses micróbios, como que isso é fundamental para que a capivara tenha essa grande capacidade. Identificamos, inclusive, novas enzimas que não eram conhecidas, né, que são importantes nessa transformação, e agora, inclusive, estamos passando para próximas fases, buscando incorporar, né, genes que produzem essas enzimas em micro-organismos que são utilizados tecnologicamente para a transformação da biomassa. Finalmente, aqui mais ligado à área de nano, para ilustrar já uma conexão com o setor produtivo, né? Nós fazemos desenvolvimentos de, por exemplo, aqui espumas especiais, em que fazemos modificações das capacidades aí hidrofóbicas e hidrofílicas, de tal maneira que você possa ter um produto que seja, vamos dizer assim, ao mesmo tempo sustentável e amistoso para o meio ambiente, e que tenha essa capacidade de separação, por exemplo, de óleo e água, gerando, inclusive, uma patente que estamos buscando agora licenciar para empresas produzirem. Nessa conexão com empresas, né, como eu mencionei, nós temos toda uma área dedicada dentro da nossa missão. Ela atua em parceria com todos os laboratórios do CNPEM, e a gente tem tido da ordem, nos últimos 5 anos, em torno de 150 projetos e serviços com empresas, né, dos mais variados tamanhos, né, desde startups até grandes empresas. Somos uma unidade Embrapi e também do Cibratec Nano. 2 exemplos que eu vou mostrar, um deles ligados à área de biociências, né? Nós temos uma plataforma que a gente chama de plataforma para a descoberta de fármacos, né? E é baseada em produtos da biodiversidade. Então, temos um banco de, vamos dizer assim, insumos, né, que foram coletados nos diversos biomas brasileiros e continuamos a coletá-los. Temos aí da ordem de quase 10 mil compostos já nesse banco, e eles podem ser utilizados por diversas empresas na busca de fármacos, né? De uma maneira, vamos dizer assim, bastante sistemática. 2 exemplos aqui com a Xê, né? Para a busca de drogas anticâncer, um deles já foi encerrado e outro está em andamento, e aí você, de maneira sistemática, pode, tendo o alvo, né, que a empresa, por exemplo, traz, nós entramos numa pipeline aí que envolve, inclusive, biologia molecular e estrutural, utilizando os cílios, que eu vou mencionar mais à frente, mas não somente empresas consolidadas, como também startups, como recentemente a Nintex, também com busca de drogas para potenciais imunoterápicos e para tratamento de câncer, doenças cardíacas e de fígado, e a própria infecção do coronavírus, também utilizando essa mesma plataforma. Uma outra plataforma, agora ligada à área de biotecnologia, né, que eu ilustrei lá com a questão da capivara, nós também temos uma plataforma sistemática que você pode se acoplar a essa plataforma desde estudos de bancada, né, para buscar a transformação de micro-organismos para a produção de químicos em específico, até o uso da planta piloto. E aqui alguns exemplos, né, tanto da Equinor quanto na Sinochem e a Vale, que utilizam toda essa plataforma para a busca de produtos baseados na biomassa, né, agroflorestal, desenvolvimento de açúcares avançados, produção de biocombustíveis e bioquímicos, ou, inclusive, no caso da Vale, desenvolvimento de bioreagentes para flotação de ferro, né, nos seus processos minerais de forma mais sustentável. Aquele último, finalmente, nosso último eixo, né, da nossa missão, temos vários workshops e cursos. Quem tiver interessado, né, em aprender mais sobre as atividades que o CNPEM vamos dizer assim, desenvolve, né, e os equipamentos, e principalmente sobre o síncrotron, nós temos vários workshops e cursos, desde os mais iniciais até os mais avançados. Muitos deles estão no YouTube, na internet. Temos um programa, que é um programa que já está na sua 31ª edição,
que é chamado Programa Bolsa de Verão, em que alunos de graduação podem passar 2 meses imersos no CNPEM, fazendo projetos de pesquisa com os nossos pesquisadores, um programa de estágio que hoje está em torno de 170 estagiários, e um programa que nós achamos muito importante para professores do ensino médio, em que eles vão em loco e passam uma semana dentro do CNPEM, tendo uma série de palestras, né, e material didático para levar para os seus alunos e com um efeito multiplicador bastante significativo. Agora eu vou falar sobre o Sirius, né, que se destaca. O Sirius, eu, assim, talvez possa dizer, né, o Alex não vai achar que eu estou errado e dizer que é um orgulho da ciência brasileira, e eu espero conseguir mostrar aí nesses próximos 20 minutos por que seria esse orgulho da ciência brasileira. E é um equipamento de última geração para análise de materiais, sejam eles orgânicos ou inorgânicos, e é um dos equipamentos mais avançados do mundo, como eu vou falar. É um dos poucos de 4ª geração do mundo. Então, motivando aqui o Sirius, né, a gente já conversou lá no começo sobre a importância de conhecimento fundamental sobre a matéria, e esse conhecimento fundamental efetivamente passa pelo conhecimento de que átomos compõem um determinado material, como são as ligações químicas entre esses átomos, como é a organização tridimensional desses átomos, o seu ambiente químico, a sua, vamos dizer assim, a sua estrutura eletrônica de forma ampla, suas propriedades vibracionais e assim por diante. Por exemplo, aqui ilustrado, com conhecimento, olhando aqui para a área mais biológica e médica, o conhecimento das enzimas e proteínas, seu sítio catalítico e como que ela de fato funciona. Muito bem, como que nós, cientistas, né, aprendemos, né, e respondemos essas perguntas? Entre aspas, nós jogamos coisas na matéria. Nós jogamos elétrons, por exemplo, em microscópios eletrônicos, nós jogamos nêutrons em fontes de nêutrons, ou mais comum, que a gente faz de forma regular nos nossos laboratórios, jogamos radiação eletromagnética, quando, por exemplo, fazemos um processo de alguma espectroscopia usando lasers ou uma lâmpada como fonte dessa radiação. E essa é uma das maneiras mais eficientes para aprender sobre a matéria, e quando você joga radiação eletromagnética na matéria ou no material, vários processos ocorrem de forma simultânea, com diferentes probabilidades, dependendo da sua frequência ou do seu comprimento de onda, da sua, entre aspas, cor, né, dessa radiação eletromagnética. Você pode ter uma transmissão com uma quantidade sendo absorvida, você pode ter o espalhamento sem mudança de energia, que é o chamado espalhamento elástico, você pode ter um espalhamento com mudança de energia do fóton, né, da cor da radiação eletromagnética, que é o chamado espalhamento inelástico, e com isso excitando o material de alguma forma. Você pode excitar esse material que depois irá decair e reemitir com uma frequência característica, né, no processo de fluorescência. Você pode arrancar elétrons e, com isso, aprender sobre a questão do que esses elétrons estavam, entre aspas, fazendo dentro do material. Então, para poder aprender sobre todos esses processos, né, você pode usar, dentro do espectro eletromagnético, diferentes regiões, diferentes frequências, ou associado a essas diferentes frequências, diferentes energias, né? Então, na região, por exemplo, do micro-ondas, você pode aprender sobre processos de rotação molecular, na região do infravermelho, sobre processos de vibração molecular, caminhando aí para ultravioleta, sobre transições eletrônicas, né, principalmente dos elétrons de valência, e quando a gente já vai para a região do raio-x, você pode ter processos de ionização e, principalmente, conseguir investigar os elétrons mais internos dos átomos, que são fundamentais para aprendermos sobre quais são os átomos que estão dentro de um determinado material. Além disso, diferentes comprimentos de onda colocam diferentes limites para identificar tamanhos, né, ou detalhes dos objetos que estamos interessados em investigá-los, né? Nós temos o chamado limite de difração, em que a capacidade de separação entre 2 objetos é da ordem do comprimento de onda utilizado. Há técnicas hoje avançadas que permitem que você, em alguns casos, consiga ir além desse limite de difração, mas, em geral, ele é o que permite, né, enxergar certos objetos, né? Então, vocês que usam microscopia óptica normal sabem muito bem dessas limitações do que é possível enxergar
é quando se usa, por exemplo, uma determinada microscopia no visível, né? E regiões, né, dentro de todo esse espectro, obviamente, como eu já falei, infravermelho e ultravioleta são importantes, mas, em particular, raio-x são extremamente úteis. Em particular porque, eles permitem enxergar dentro da matéria, né? Então, eles têm a capacidade de atravessar a matéria, né, e enxergar dentro. Vocês da área médica usam isso provavelmente quase todo dia aí nos hospitais e clínicas, né? Mas, além disso, dessa capacidade, comprimento de onda e energia de raio-x, eles são adequados exatamente para podermos responder às perguntas: como estão organizados os átomos num determinado material e que átomos são esses num determinado material. Então, quais são e onde estão esses átomos? Além disso, né, principalmente na região de raio-x mole, você consegue responder perguntas sobre a organização dos elétrons, das ligações químicas, né, da estrutura eletrônica desses materiais, e também é possível, utilizando o momento angular desses raios-x, responder sobre a estrutura magnética dos diferentes materiais, ou seja, entre aspas, onde estão os spins. Mas que tipo de fonte que a gente gostaria de ter de raio-x, né, para investigar esses diferentes materiais, né, nessa composição mais fundamental, atômica e na escala nanométrica? Eu aqui comparo uma lanterna com uma ponteira laser, e eu chamo a atenção que, para investigar um objeto pequeno, como esse que está aqui à frente, uma ponteira laser é muito mais eficiente do que uma lanterna. A maior parte da luz que é emitida por essa lanterna não atinge o objeto de interesse, então ele não é uma fonte tão adequada quanto essa aqui de baixo. Então, a gente define para cada fonte uma figura de mérito que é chamado de brilho, que está associado à taxa, ou seja, a intensidade, né, o número de fótons por segundo para uma dada frequência, e que você também quer uma fonte que seja a menor possível, né, a área emissora seja a menor possível, e a abertura angular seja a menor possível. Então, você define o brilho, né, como essa taxa dividido pela área, pela abertura angular, e você quer esse brilho maior possível, ou aumentando a intensidade, ou diminuindo o tamanho da fonte e a sua abertura angular, que é o que a gente chama de emitância, ou seja, você quer diminuir a emitância o mais possível da sua fonte para aumentar o brilho. Então, esse é o seu objetivo e você gostaria de ter isso para raio-x. Como fazer? Cargas aceleradas emitem radiação. A gente sabe disso das antenas, né, que geram a radiação que a gente utiliza, recebe nos nossos rádios, nos nossos celulares, né, elas são emitidas por cargas aceleradas em antenas. Lá são acelerações longitudinais nas antenas, né, os elétrons ficam indo e vindo acelerados nas antenas, mas se você também tiver uma aceleração centrípeta, como num carro fazendo curva, você também vai ter emissão de radiação eletromagnética, porque essa carga estará também acelerada. Muito bem, se a velocidade da carga for muito baixa, quando comparada com a velocidade da luz, essa emissão é extremamente isotrópica e, em geral, não irá atingir a região do raio-x. Entretanto, se agora a velocidade dessa partícula for próxima da velocidade da luz, todos esses fótons agora são concentrados num cone estreito que é emitido nessa direção frontal, e a abertura desse cone é tão menor quanto maior for a velocidade ou a maior energia dessa carga. E a potência emitida, que é essa intensidade, ela depende do inverso da massa dessa partícula carregada, a quarta potência, então você quer usar massas o menor possível e, portanto, vamos utilizar elétrons. Então, queremos acelerar elétrons a velocidades próximas à velocidade da luz para gerar essa fonte de alto brilho, e é possível mostrar que elas atingem também o raio-x. Então, é isso que a gente faz num acelerador síncrotron. Você constrói um conjunto, né, de aceleradores, né, onde no começo você vai extrair elétrons de uma fonte, né, de um catodo, extrai esses elétrons e injeta nesse conjunto de aceleradores, até que você tenha esses elétrons circulando numa câmara de vácuo, né, a velocidade próxima da luz. Em alguns pontos, você vai desviar de forma controlada essa trajetória, e aí, na tangente, eles vão emitir a radiação, como eu mencionei anteriormente,
e essa radiação tem esse amplo espectro, atingindo principalmente a região do raio-x. Você coleta essa radiação, então, na tangente, nas chamadas linhas de luz, vai processar, né, ou seja, selecionar a frequência, né, ou cor de interesse, atingir o material de interesse e detectar uma daquelas interações, daqueles resultados lá, né, espalhamento elástico, inelástico, fluorescência, etc., em detectores, e depois processar esse resultado e obter diversas informações sobre os materiais. É isso que se faz num síncrotron. Muito bem, tem uma questão importante, que é aquilo tudo que eu estava discutindo, né, ou mostrando, estava ilustrado para um elétron, mas na prática você tem vários elétrons, né, formando um bolinho, né, ou como a gente chama, um pacote. Então, o tamanho da fonte está diretamente associado ao tamanho desse pacote de elétrons, que vai dar diretamente a abertura angular. Então, ao longo das décadas, né, houve um esforço tecnológico de diminuir o tamanho desse pacote, né, o mais possível. O nosso antigo acelerador no Brasil, que a gente chamava de UVX, ele tinha um pacote que era da ordem de grandeza de milímetros. O mundo já estava na terceira geração, que tinha passado para pacotes da ordem de grandeza de 100 micrômetros. E agora o mundo está na chamada quarta geração, que é a última e atual, né, a mais recente, a mais avançada, e essa quarta geração tem pacotes aqui cuja ordem de grandeza é da ordem de 10 micrômetros, ou seja, algo aí da ordem de 5 a 10 vezes menor do que um fio de cabelo, é o tamanho dos elétrons andando à velocidade da luz. Aqui tem uma imagem comparativa do que seria o tamanho de um feixe de elétrons, de raio-x gerado por um síncron de terceira geração, um de quarta geração, como o Sirius no Brasil, e só outros 2 no mundo, além do Sirius, existem. Então, essa mudança, né, de tamanho ao longo do tempo tem aumentado esse brilho de forma exponencial. Então, aqui está o brilho no eixo Y, no eixo X está o tempo. Para aqueles que gostam de semicondutores, tem a chamada lei de Moore, que mostra o aumento do número de transistores nos semicondutores, que também é um crescimento exponencial, mas o crescimento do brilho dos síncrotrons ao longo dos anos é uma exponencial com coeficiente maior do que a lei de Moore, mostrando que o esforço mundial de aumento de brilho tem sido enorme ao longo das últimas décadas, atingindo hoje valores enormes para os chamados síncrons de quarta geração. E isso traz novas oportunidades científicas. Esse novo brilho, como eu vou ilustrar alguns exemplos, traz novas oportunidades científicas, porque com, por exemplo, uma menor fonte que vai te dar um maior brilho, você tem um fluxo coerente que é diretamente proporcional ao brilho, muito maior, e esse fluxo coerente permite que você faça tomografia de raio-x com difração coerente, com resoluções nanométricas de diversos materiais, inclusive, como eu vou mencionar mais à frente, células, por exemplo. Então, a mesma tomografia, né, que hoje mudou, né, a tomografia hoje não, mas que a tomografia mudou, né, a análise, por exemplo, do corpo humano, das imagens bidimensionais, usando raio-x, né, em imagens bidimensionais para imagens tridimensionais, você hoje consegue fazer com essas máquinas de quarta geração, principalmente, imagens tridimensionais de objetos com resoluções nanométricas. Além disso, com também o maior brilho, né, e melhor tamanho de fonte, você consegue focalizar, né, esse feixe na sua região de amostra em um tamanho que seja também nanométrico, né? Eu vou mostrar um exemplo ligado a uma área mais médica, porque o fluxo de fótons, né, para um determinado tamanho, ele depende diretamente do brilho. Então, se eu quero diminuir esse tamanho, né, de observação, eu preciso aumentar o brilho, e com isso eu consigo fazer medidas de varredura também com resoluções hoje de nanômetros. Então, há oportunidades científicas completamente distintas. Hoje, no mundo, como eu falei, tem 3 síncrotrons de quarta geração operando. O primeiro deles, que começou a operar, foi na Suécia, é o chamado MAX 4, de 3 GeV, que é a mesma energia do Sirius. O outro é um síncrotron europeu, já antigo, que operava há 30 anos, e eles trocaram seus aceleradores, mantendo o prédio, né, e as linhas de luz. É um síncrono de maior energia de 6 GeV, que fica em Grenoble, na França, mas é um síncrono europeu. E, finalmente, temos o Sirius na cidade de Campinas, e é um síncrono também de 3 GeV, que começou a operar também em 2019, colocando o Brasil
entre os países que têm tecnologia mais avançada para análise de qualquer tipo de material. Esse é o Sirius. A parte interna dele, né, que eu vou descrever um pouco, tem a região onde ficam os aceleradores e aqui as linhas de luz, e é isso que eu vou falar um pouco agora à frente. A gente costuma dizer que o Sirius começa 15 metros para baixo da Terra, porque o prédio em si foi um enorme desafio, né, da engenharia civil brasileira, pela grande necessidade de estabilidade, principalmente do seu chamado piso especial, que está mostrado aqui à esquerda, né, que é um piso que engloba, né, o Sirius tem aproximadamente 520 metros de perímetro, então esse meio quilômetro exige um piso especial, com uma alta precisão, né, de construção. Então, nós tivemos que cavar 4 metros, né, remover toda essa terra, cravar 1.300 estacas e depois recolocar essa terra misturada com cimento altamente compactada e nos últimos 90 centímetros fazer esse maciço de concreto aqui ilustrado em um dos planos, e é um maciço que, quando concluído, não tem nenhuma junta de dilatação, e tem que ter uma precisão de mais ou menos 1 centímetro nesse meio quilômetro de perímetro. Tá? Em cima dele é construído o túnel de concreto com espessura entre 1,5 m e 80 centímetros, e no interior desse túnel é que vão ser montados os anéis. Ele começou em 15, e em final de outubro de 18, o prédio estava concluído, e ao longo entre os anos de 18 e 19, nós iniciamos a montagem dos aceleradores. São 3 aceleradores, o acelerador linear e 2 aceleradores tipo síncrotron, aqui mostrando a montagem na parede interna do booster e na parte central, que a gente chama de anel de armazenamento, que é da onde, de fato, os raios-x são extraídos. Aqui tem um filme já com os aceleradores montados, né? Hoje eles estão assim. Então, aqui tem a fonte, o catodo, a fonte de elétrons, o primeiro acelerador, que é o linear, que acelera até 150 milhões de eletronvolts, transfere para o segundo acelerador, que é o booster, que aumenta essa energia até 3 bilhões de eletronvolts, ou 3 GeV. Uma vez atingida, os elétrons são transferidos para o chamado anel de armazenamento, que tem 20 setores idênticos, como alguns desses que vocês conseguem ver aqui, né, nesse meio quilômetro aproximadamente. Em alguns pontos desviamos a trajetória dos elétrons, tendo a emissão da luz síncrona, que é coletada, então, nas linhas de luz, aqui ainda dentro do túnel de concreto, o primeiro pedaço das linhas de luz, que depois vão para fora, e é nela que os experimentos efetivamente são feitos. Em dezembro de 2019, já tínhamos um feixe de 3 GeV estocado, e as primeiras imagens tomográficas já foram feitas em dezembro de 2019. Obviamente, com a pandemia, né, isso dificultou a continuidade dos nossos trabalhos. Aqui mostrando a Manacá, que foi a primeira linha de luz que estava sendo montada, né, na situação dela em novembro de 2018. Mesmo durante a pandemia, concluímos a montagem. A Manacá é uma linha dedicada a estruturas de proteínas, a investigação de estruturas de proteínas, né, biologia molecular estrutural, como a gente chama. Os primeiros experimentos foram feitos em cristais de COVID, né, da proteína 3CL, que foram crescidos no LNBio. Em julho de 20, a gente estava reproduzindo os resultados mundiais dessa proteína, e em setembro, recebendo os primeiros usuários do grupo do professor Glaucio Oliva, lá da USP São Carlos, e esses artigos já foram publicados, esses resultados foram publicados em 2021, já resultados inéditos ligados à COVID, e agora temos recebido usuários recentemente e publicações em revistas de alto impacto, como Science, Nature e PNAS, e nos mais diversas áreas do conhecimento, não somente em COVID, mas vários outros trabalhos importantes aí para a área de saúde. Então, é uma linha que está aberta e funcionando competitivamente no mundo. A chamada fase 1 do Sirius prevê 14 linhas de luz. Das 14, 6 já estão recebendo usuários, outras 4 passarão a receber usuários no semestre seguinte, indo para 10 das 14, 2 até o final do ano vão estar concluídas, iniciar o comissionamento científico, e 2 estão iniciando a sua montagem, que a gente espera com recursos orçamentários agora deste ano. Aqui mostra uma outra das linhas de luz, que é a Carnaúba, é a nossa linha mais longa, de 150 metros,
é a linha mais avançada e sofisticada, é uma linha que tem 2 estações experimentais, ambas para trabalhar em objetos vários, né, variados, né, desde células solares até solo, até materiais, células e materiais orgânicos. A primeira com resolução que vai até de 15 a 30 nanômetros para a investigação dos objetos, e a última estação que está em construção vai atingir 1 a 2 nanômetros de resolução espacial. Então, e ela permite, né, diversos experimentos simultâneos. A amostra é colocada aqui no meio, tem uma imagem aqui da sofisticação, né, fluorescência, luminescência, difração, taicografia, tudo isso pode ser feito, inclusive variando a temperatura dos mais diversos objetos. Aqui mostra, por exemplo, uma planta, né, e o objetivo aqui é a investigação, aqui nessa parte, de raízes e compreensão do funcionamento dessa raiz e como que ela absorve insumos químicos no solo, mostrando aqui um zoom. O raio-x vai atingir essa região, tem um capilar, então essa raiz vai crescer e você vai conseguir estudar os detalhes de como que são os processos químicos com essa raiz. Aqui eu vou mostrar resultados de 2 outras, a parte interna, né, da estação experimental da Mogno, que é uma linha que permite fazer tomografia tridimensional de objetos mais espessos e densos. Ela ilustra um conceito de automação, boa parte dessas linhas são automatizadas para permitir a troca de amostras sem que você tenha que adentrar a cabana experimental. Então, você posiciona, né, as suas diversas amostras e o robô faz toda essa troca. Chama a atenção de que todas essas instrumentações científicas e toda essa engenharia é 100% um projeto brasileiro e nacional, em grande parte também construído aqui no Brasil e 100% montado por as nossas equipes do CNPEM. E a KTRT é uma outra linha de luz que também se distingue por ter aqui um detector, que é um detector que foi desenvolvido com uma empresa, uma startup brasileira, a Pitec, através de uma parceria e colaboração com o CERN, e ela tem um túnel de 30 metros, onde você pode variar a distância entre o objeto a ser investigado e a detecção dele. Aqui vou ilustrar, né, com vamos dizer assim, com essa parte de microagregados, né, mas vejam isso como uma ilustração, como um potencial do que é possível ver. Então, você poderia iniciar, se tem interesse num estudo, né, com uma certa resolução de um objeto, por exemplo, de 5 milímetros, que é um pedaço de solo, que tem raízes, né, e que tem, vamos dizer assim, diversos outros micro-organismos e diversos elementos. Você pode começar na Mogno fazendo primeiro um estudo e tomografia nesse tamanho de 5 milímetros. Se tiver interesse, então, e dar um zoom, né, numa região mais detalhada, você pode utilizar a própria Mogno e aí ir para uma região menor, por exemplo, como 700 micrômetros. Mas se ainda quiser olhar uma região com maior detalhes, você pode extrair um pedaço desse material e levar para outras linhas de luz, como, por exemplo, a KTRT e a Carnaúba, e aí agora você pode olhar vamos dizer assim, algo aí da ordem de poucos micrômetros com resolução de aí dezenas de nanômetros, e pode ter não somente informação estrutural, como também você pode ter informação química, indo para, por exemplo, para Carnaúba, onde, além da informação estrutural que você já obteve, né, de densidade eletrônica, você pode fazer um mapeamento, como eu já falei, com resolução, inclusive, nanométrica, de compostos químicos como ferro, manganês e titânio, nesse exemplo. Mas imagine você fazendo isso para diversos outros tipos de material, tendo informação tridimensional, não somente estrutural, como química também. Aqui alguns exemplos, mais na área, talvez, feita a parte de saúde. Aqui é um interesse, né, na questão de ultraestrutura, né, correlação célula a célula, por exemplo, dos cardiomiócitos, né? Então, essas são imagens feitas na Mogno. Então, você consegue aqui, né, no lado direito, ver cada uma desses bastõezinhos marcados, são células individuais, né, de cardiomiócitos. Então, você consegue fazer uma tomografia com ultra resolução, né? E se tiver interesse, você pode querer estudar a célula em si, né, que é um dos desafios que a gente tem trabalhado bastante aqui no Sirius, para conseguir fazer estudos de tomografia de células individuais, com basicamente nenhuma preparação, a não ser o congelamento dessas células.
e permitindo a investigação, olhando organelas dentro das células. Aqui, na área de, vamos dizer assim, organização neural, eu peguei esse exemplo até para o Alex, é a área de atuação, né, dele. Então, vários síncrotrons têm sido utilizados hoje, né, para a investigação dessa parte do que é chamado conectoma, né? Então, você consegue fazer imagens, né, com resolução neurônio a neurônio, né? Mas você, se tiver interesse, pode pegar também regiões desse, por exemplo, desse cérebro e levar para outra linha de luz, que é a chamada embuia, e você pode, na embuia, tá vendo? Aqui eu ainda estou mostrando imagens da Mogno, que você consegue marcar neurônio a neurônio, e aqui na embuia você pode pegar uma região, aqui era um exemplo de um experimento onde queria se estudar placas de amiloides, né? Então, tinham ratinhos que seriam wild type, normais, ou transgênicos que expressavam essas proteínas precursoras aí de amiloides, e você consegue ver que tem uma diferença de absorção nessas regiões de neurônio, aparecendo, por exemplo, picos que são característicos dessas placas amiloides, e você depois consegue fazer imagens com resolução de aí algumas dezenas de nanômetros, nas diferentes frequências, que é essa que seria comum aos dois, né, ao transgênico e ao não transgênico, mas você pode focalizar depois na frequência onde apareceria, se destacaria só essas regiões amiloides, e depois você consegue dar um zoom e buscar fazer trabalhos neles. Além das linhas de luz, queria chamar a atenção que a gente também dá um apoio através de laboratórios, né, para a preparação das amostras, porque muitos desses trabalhos exigem preparação especial. Então, os usuários também podem solicitar tempo para preparar as suas amostras e também para fazer a computação dessas imagens todas. Elas exigem software especial e computação de alto desempenho, e tudo isso está disponível para os pesquisadores e usuários. Como eu já mencionei, isso tudo envolve um desenvolvimento de altíssima tecnologia. Isso foi feito envolvendo dezenas de empresas brasileiras, de tal maneira que mais de 80% da execução financeira do Sirius foi feita no Brasil, desde grandes empresas como a WEG até startups como a Pitec para a produção de detectores de raio-x. Finalmente, caminhando aqui para a minha conclusão, talvez alguns possam ter lido, né, nos jornais que o CNPEM vai agora iniciar a construção do que vai ser o primeiro laboratório de máxima contenção biológica da América Latina, e com uma característica única, que vai ser a conexão desse laboratório com o Sirius, né? A justificativa, eu acho que talvez eu nem precise nesse ambiente, é necessário para o Brasil, né? Todo mundo sabe que um dia virá a sua uma próxima pandemia, e o Brasil hoje, em América Latina, não tem laboratórios de máxima contenção biológica, e o Brasil tem, inclusive, um vírus conhecido, que é o vírus Sabiá, que é chamado um vírus NB4. Tá? E há também, né, um conjunto enorme de vírus, provavelmente desconhecidos, em circulação no Brasil, então é importante que a gente se prepare aí para o futuro. Muito bem, o local escolhido, né, para essa conexão com o Sirius é essa região mostrada aí. Essa é uma ilustração de onde vai ficar o Orion, já vou dizer por que chama Orion. Nós já estamos trabalhando no projeto detalhado, né, desse prédio, já estamos na terceira, eu diria, revisão já do seu layout e da sua arquitetura. Pretendemos iniciar a construção no ano que vem, né, as escavações no ano que vem. Ele é um prédio que vai ter entre 20 e 25 mil metros quadrados, porque precisa de 4 andares. Esse é um andar de operação, onde vão ficar os laboratórios, mas você precisa de um subsolo e 2 andares superiores por questões de infraestrutura e necessidade técnica. Aqui uma ilustração do que será esse prédio. E a parte importante é cobrir, né? A gente já falou dessa questão hierárquica, ela é central, por exemplo, nos seres vivos. Para essa parte aqui de proteínas e vírus, nós já mostramos aqui nessa palestra que a utilização de microscopia eletrônica é a Manacá-cobre, mas para essa parte aqui de organelas até animais, principalmente indo para estudo de patógenos e patógenos de alto risco, você precisa de linhas dedicadas, né? Algumas a gente mostrou que são possíveis nos cílios, mas nelas nós não conseguimos fazer trabalhos com patógenos nem nível 3 nem nível 4. Então, serão 3 linhas de luz, uma chamada cibipiruna, outra hibisco e a outra timbó. A hibisco
permitirá tomografia de animais modelo em vivo, inclusive fazendo trabalhos translacionais. A Timbó permitirá tomografias de tecidos e órgãos e insetos, parecidas com a que eu mostrei no coração, né, com resolução celular. E, finalmente, a Sibipiruna será dedicada a tomografias de célula, podendo, por exemplo, olhar que alterações celulares são causadas pela invasão dos patógenos. Aqui um filminho ilustrando, né, o que seria esse futuro e a conexão desse prédio com os Sírios, né? Essa é a parte que não existe no mundo, não existe nenhuma conexão entre um equipamento sofisticado como um síncrotron e esses equipamentos e esses laboratórios de máxima contenção biológica, aqui ilustrando mais ou menos o que vai ser o interior dele com as suas regiões NB1, NB2, NB3 e, finalmente, as NB4, com as suas, por exemplo, antessalas e regiões aí para colocar a vestimenta. Da onde vem o nome Órion, né? Como serão 3 linhas de luz, Órion é uma constelação, onde tem o cinturão de Órion, que são as 3 Marias que a gente chama aqui no Brasil, e você consegue conectar essas 3 linhas com os Sírios, então a gente achou que era o nome apropriado, os Sírios se conectando ao cinturão de Órion através das 3 linhas de luz. Então teremos os Sírios e o Órion do lado. E esse aqui é o meu último slide. O CNPEM, espero ter mostrado, né, a todos vocês que ele trabalha para todo o sistema de ciência, tecnologia e inovação do país, provendo equipamentos que são únicos e ajudando a construir, né, essa ciência brasileira que a gente tanto torce para que consiga ir para frente e ajudar o Brasil a resolver os seus problemas. Eu agradeço a atenção, desculpe aqui ter passado talvez um pouquinho do tempo, mas eu agradeço, Alex. Obrigado a todos aí. Gente, querido Zé Roque, muito, muito obrigado pela maravilhosa conferência. Estou recebendo aqui as mensagens pelo Zap, e a palavra que mais aparece realmente é assim, maravilha, né? Uma coisa impressionante. O CNPEM, especialmente essa parte final dos Sírios, mas assim, queria te parabenizar pela brilhante fala. Na realidade, o tema é maravilhoso, mas tu tens uma clareza, não é? E uma que parece que torna fácil o entendimento de coisas tão complexas como o síncrotron e tantas outras coisas. E especialmente para uma audiência de saúde, não é? Tu é um professor de física, mas eu quero te dizer que foi muito, muito, muito bom. E, claro, a primeira pergunta que está na cabeça de todos, e alguns já colocaram, é assim, como é que a gente faz no Hospital de Clínicas para ter algum projeto em parceria com os Sírios? Como é que a gente manda alunos de iniciação científica para lá? Né? Será que teria alguma atividade que os pesquisadores mais sêniores, não é? Pudessem também fazer? Como é que funciona isso? Porque, de fato, assistir a tua conferência dá essa vontade tremenda de participar desse salto quântico que a ciência brasileira pode dar usando os Sírios. Bom, Alex, há várias maneiras. Em primeiro lugar, muito obrigado e fico feliz espero que todos tenham, de fato, conseguido apreciar parte do que o desenvolvimento que você, em particular, conhece já tão bem por ser do nosso comitê. Há várias maneiras que as pessoas podem interagir com o CNPEM. Elas podem tentar interagir como usuários normais. Como eu falei, né, elas podem entrar na página, por exemplo, do Sírios, na página lá da criomicroscopia, né, na página do CNPEM, então entrar no site do CNPEM e de cada um dos laboratórios, e lá nessas páginas tem a descrição do que eles têm que fazer para submeter propostas de pesquisa. Inclusive, se eles não souberem como utilizar, entrem em contato com os coordenadores e pesquisadores do CNPEM, lá do Sírios, e a gente faz isso com tranquilidade, porque o julgamento para quem vai ganhar tempo de feixe é feito por comitês externos. Então, a gente se sente extremamente à vontade de ajudar, de participar, de explicar, porque depois isso será julgado por outros pesquisadores. Então, essa é a primeira maneira que qualquer pesquisador do Brasil ou do mundo pode fazer. E convido todos a fazerem isso.
Além disso, você pode fazer parcerias, né? Colaborações, né? E aí podem entrar em contato comigo, né? Na verdade, para eu passar ou já entrar com pesquisadores. Então, nós temos o Laboratório de Biociências, que seria um laboratório que tem áreas de atuação mais próximas, né, da área médica, né, e da área clínica. E a gente pode fazer o que eu chamo de parcerias institucionais, né? Talvez buscando estabelecer possíveis, vamos dizer assim, áreas de atuação em conjunto, né? Para dar um exemplo, nós temos hoje uma parceria com a Universidade Federal do Ceará, onde há uma co-seleção de alunos de doutorado, por exemplo, que passam, eu não me lembro o número exatamente, mas algo aí como meia dúzia, 10 por ano, que passam um tempo, passam um ano, como se fosse fazendo um sanduíche, pode ser 6 meses ou um ano, em áreas comuns de interesse, né? E com isso eles, inclusive, é uma maneira de aprenderem sobre as técnicas para depois poderem, né, até de forma mais efetiva, serem usuários, né, do CNPEM. Então, essa é uma outra maneira. Chama a atenção que vamos ter agora em setembro, eu não me lembro a data exata, mas agora no fim de setembro, uma visita dos diversos pró-reitores de pesquisa das diversas federais. Então, deve ser algo, quase 50 pessoas devem estar indo visitar. Imagino que esteja indo o pró-reitor de pesquisa aí da URGS. Ah, com certeza, com certeza. Seria interessante entrarem em contato com o pró-reitor de pesquisa e já, vamos dizer assim, colocarem esses pleitos, tá? Mas eu acho que há diversas maneiras, viu, Alex? Como você mesmo sabe, e a gente está super aberto a dar essas palestras mais técnicas, o nosso pessoal venham nos visitar, a gente quer cada vez mais que tenhamos essa participação da comunidade científica brasileira. Muito bom. Uma outra questão que eu acho super importante é a seguinte, vocês aí no CNPEM, não são os únicos, mas fazem de uma maneira muito importante, aplicar assim, um olhar multidisciplinar científico, não é? Para um problema muito concreto, muito focado, né? Isso não é uma coisa fácil de fazer, sobretudo usando tantas tecnologias, tantas ferramentas que muitas vezes são muito longínquas daquela pessoa que apresenta o problema, por exemplo, uma estrutura de uma proteína, de uma enzima. Como é que foi a história do desenvolvimento do CNPEM? Como é que o que tu pode nos contar, assim, qual foi a motivação? Porque certamente não foi algo trivial, não foi um projeto, um INCT que gerou o CNPEM, né? Não. Na verdade, o nascimento do CNPEM remonta ao início da década de 80, quando era somente chamado de LNLS, Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. E ele nasceu de uma provocação ligada à comunidade de física brasileira, né, que sentia a falta do Brasil ter projetos estruturantes, mobilizadores, grandes projetos que pudessem dar um salto, né, vamos dizer assim, na capacidade, principalmente na física experimental, na instrumentação científica, né, e na competitividade. Então, assim, esse projeto nasceu, as discussões, na verdade, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, né, o chamado CBPF, no Rio de Janeiro, não foi em Campinas, né, foi exatamente no CBPF, envolveu diversos físicos que discutiram, inclusive, se ia ser, que tipo de instalação seria. Finalmente chegou-se a um síncrotron, porque o síncrotron tem uma característica, né, além dessa sofisticação tecnológica, né, que eu acho que eu consegui mostrar hoje na palestra, ele atende todas as áreas do conhecimento. Então, ele é uma ferramenta que vamos dizer assim, se fosse um colisor, né, como o que os físicos usam para investigar lá a origem do universo, né, os quarks e etc., ele iria ser uma ferramenta muito focada só à física. Esse daqui envolve física, engenharia, instrumentação científica, mas a sua aplicação é ampla, como você falou, né, tendo esse caráter multidisciplinar. Bom, muito bem, aí foi feito esse grande trabalho, várias cidades se candidataram, Campinas foi escolhida finalmente, né, por diversas razões, começou-se então a montar uma equipe dedicada com essa visão de mission-oriented, missão, uma instituição orientada à missão.
O objetivo e o foco era construir o equipamento e disponibilizá-lo para toda a, vamos dizer assim, a sociedade, né, científica brasileira e mundial, né? Foram 10 anos de desenvolvimento. Também entendia-se a importância de desenvolver essa tecnologia no Brasil para capacitação tecnológica, né? E aí ele começou a operar em 1997. Ele gerou um novo modelo também de gestão, que é a chamada organização social, pela necessidade de agilidade, operação 24/7, capacidade de flexibilidade, né, de operação. Entendia-se que ia ser difícil isso operar dentro da administração direta. E assim, logo depois, como é um equipamento que atende diversas áreas, né, iniciaram-se as atividades de biologia. Então, biologia molecular estrutural, né, essa parte de estrutura de proteínas, síncrotrons foram transformadores, né? Então, imediatamente você começou a ter atividades de biologia, e aí você começou a perceber que precisava, né, para poder, inclusive, ter experimentos mais sofisticados, esse diálogo que você falou, tão importante na multidisciplinaridade, precisava trazer outras competências e outras técnicas complementares. Aí começaram as atividades em laboratórios, né, ainda acessórios, né, de biologia, que era chamado de CBIM, o laboratório de nanotecnologia, com técnicas como microscopia eletrônica e de síntese e manipulação nessa nanoescala, que era o chamado C2 Nano. E aí, mais para frente, quando começaram as atividades em bioetanol, né, o Brasil começou uma pesquisa, o mundo estava pesquisando, chamado bioetanol de segunda geração. Aí criou-se um outro laboratório que seria o de bioetanol. Nesse momento, compreendeu-se que tinha crescido essas atividades complementares, elas tinham ganho um corpo grande o suficiente para que todas fossem, vamos dizer assim, estruturadas nos seus próprios laboratórios, chamados laboratórios nacionais. E aí, em 2009, foi feita uma reorganização, onde o que era somente LNLS foi quebrado em LNLS e LNBio, de biociências, posteriormente LNBR, de biorrenováveis, né, que era antes de bioetanol, passou a ser biorrenováveis, e o LNNano, de nanotecnologia. Mas buscando, sobre essa mesma coordenação, manter essa visão multidisciplinar, né, e buscando cada vez mais, é um esforço que eu tenho feito, inclusive, na minha gestão, né, como diretor-geral. Eu primeiro fui o diretor do LNNano, né, do LNLS, com o encargo aí de construir os cílios. Depois, como diretor-geral, aumentar cada vez mais a multidisciplinaridade e alguns dos problemas que você chamou a atenção, biológicos mais sofisticados e de outras naturezas, precisa de físico conversando com biólogo e engenheiro, ajudando a resolver, muitas vezes, novas instrumentações científicas, junto com químicos, né? Então, a gente busca ter esses times multitemáticos nesse ambiente para ajudar, às vezes, até para desenvolver os novos equipamentos que vão trazer respostas às novas perguntas, né? Esse foi um resumo. Não, é uma história fantástica, né? Maravilhosa. E diz uma coisa, Roque, esse desafio da ILUM, né? Por que que o CNPEM acabou chegando à proposta e criou um curso, uma instância, né, de graduação? Qual é o grande objetivo? Veja, isso começa, inclusive, com o professor Rogério Cerqueira Leite, né, que sempre foi um dos pensadores aí do CNPEM, e depois outras pessoas envolvidas, né, que participaram dessa discussão, o próprio Esper Cavalheiro, que você conhece bem aí, que é da sua área, vamos dizer assim, né, e agora com o Adalberto Fázio, que você também conhece muito bem, de outros tempos, que é hoje o diretor, né, que de fato pôs à frente. Toda a ideia era você justamente ter um curso de graduação que, desde o começo, tivesse essa visão multidisciplinar, né, que a gente estava falando. Então, é uma formação que pudesse dar, no mesmo pé de igualdade, uma formação em física, química, biologia, matemática, computação. Muita computação, que a gente sabe que cada dia isso tem sido mais importante, né, principalmente essa parte ligada à inteligência artificial, inclusive empreendedorismo, além de humanidades. Ou seja, você precisa de uma pessoa que dialogue, né, porque a gente vê que, às vezes, a dificuldade da interação multidisciplinar vem, inclusive, da língua, da linguagem, que cada área se especializou, e isso traz dificuldade. Além disso, a gente queria ter um curso que fosse, desde o começo, focado
em project oriented ou problem oriented. Então, grupos, né, trabalhos em equipe, trabalhos em grupo, que a gente vê cada vez mais em ciência como uma coisa importante, e esses grupos trabalhando, então, aprendizado em cima de problemas, e desde o começo tendo contato com técnicas avançadas, né? A gente sentia que muitas vezes você pegava e colocava o aluno lá nos primeiros anos dos seus cursos de graduação, fazendo experimentos que já são do século, eu diria, sei lá, 18, para não dizer 19, e às vezes os alunos não se animam, né? Então a gente queria que eles fossem expostos a técnicas avançadas, e aí nasceu a Ilum. E então, ela é um curso com poucos alunos. A gente sabe que a grande dificuldade é, eventualmente, escala, né? Você poder crescer um curso como esse, mas eu acho que características como essas, algumas das características, poderiam ser analisadas pelas diversas federais e outras universidades do Brasil, e quem sabe cursos semelhantes, né, ou com características semelhantes, poderiam até trazer vamos dizer assim, um novo ar aí para a formação científica do Brasil e do mundo, né? Dizer assim. Com certeza. A nossa conversa está ótima, mas eu acho que nós temos um tempo, claro, sempre, né? Sempre, né? Definido. E eu tenho uma última questão, Zé Roque, que é o seguinte, né? A questão da gestão, né? A gestão é sempre um desafio, não é? Eu conheço um pouco, né, das atribulações da gestão, né, de perrengues aí que aconteceram nos Sírios, mas eu quero perguntar para o gestor, assim, qual é a tua visão de futuro dos Sírios? Como é que tu imaginas hoje os Sírios daqui a 10 anos e o papel dele no desenvolvimento da ciência brasileira nesse período, tá? Bom, como você acompanha, né, aqui realmente de perto, né, as dificuldades orçamentárias, esse é um problema que é maior, né, um problema da ciência brasileira, né, principalmente nos últimos 4 anos, né, sofremos bastante. Eu diria até um pouco mais, porque começou uma queda a partir aí de 2016, 15 para 16, grande, né, e que só continuou e se agravou. Então, isso trouxe um problema grande para a ciência brasileira e para o CNPq/Sírios. Mas eu acho que a gente está retomando, né? O Sírios agora, ele está, como eu mostrei, em operação já de alto padrão, né? Já estamos com 6 linhas fazendo experimentos e começando a gerar trabalhos, né, diferenciados, e mais irão se somar. Nós agora, recentemente, entramos no PAC, porque é a chamada fase 2 dos Sírios. Então, isso vão trazer, com isso a gente espera colocar... Maravilha. Maravilha, ficamos muito felizes. Tá. Então, mais 10 linhas de luz, então com isso iremos para 24, né, as 14 da primeira fase, mais 10 aí num prazo de 6 anos, 5, 6 anos, indo para 24, mais as 3 linhas do Orion que eu mostrei, indo para 27. E aí, eu acho que, principalmente se você olhar para essa área de biociências, né, que a gente está falando aqui, o Orion em particular, mas de forma ampla, eu acho que o Brasil tem uma capacidade de fazer trabalhos aonde nenhum lugar do mundo pode vir a fazer, certo? Essa capacidade de análise, obviamente isso não é uma panaceia, né? Você tem que compor isso. A questão central que eu sempre falo para os jovens, inclusive, que estão nos escutando, a pergunta é a parte central, a formulação daquela grande questão e que muitas vezes o Brasil antes não conseguiria resolvê-la ou abordá-la, né, ou ter um equipamento que poderia permitir que você pudesse testar aquela hipótese. O que o Sírios está trazendo é a capacidade de, sim, podermos testar essa hipótese. E que antes não conseguimos, e talvez, ou pouquíssimos lugares do mundo, ou inclusive talvez nenhum lugar do mundo, vai poder testar essa hipótese, e o Brasil terá um equipamento onde você poderá testar essas hipóteses, principalmente hipóteses mecanísticas, né? Que é um equipamento que vai te permitir fazer muito essa análise mais central, que hoje temos grandes desafios, né? Qual é o sistema que regula toda a parte, né? A gente, DNA conhecido, né? Aí genoma, mapeamos, né?
mas a gente sabe que não para por aí, né? Toda a organização tridimensional, por exemplo, da cromatina dentro do núcleo, o que regula efetivamente a expressão proteica, né? Você precisa de ferramentas, né? Hoje você tem um avanço enorme com esses RAIC, né? Mas ele não permite uma visualização tridimensional e quem sabe a gente pode começar a ter capacidade de visualização de processos biológicos fundamentais. Então, eu aposto muito que o Sirius poderá trazer uma transformação aí do conhecimento, uma capacidade, eu diria, para a área de biociências, principalmente agora para a atuação de patógenos, né? Que ainda acho que há muito a entender, né? Nesse nível mais fundamental. Então, eu vejo assim, com olhos muito otimistas. Eu sou um otimista nato, né? Obviamente, você falou a palavra gestão, né? O CNPq sendo uma OS, eu acho que isso é central para a sua capacidade de gestão. Temos um desafio sempre de manter pessoas, né? Como a gente já conversou, né? No passado, a gente perde pessoas. O Brasil tem uma tendência, né? Devido à crise que passamos, né? De perder pessoas, mas a gente consegue manter uma taxa de contratação e é central que a gente consiga. E aí é importante falar assim, a ciência brasileira tem que estar pujante. Não adianta a gente ter um centro como o CNPq, que a gente se dedique e faz um equipamento sofisticado como o Sirius. Como eu falei, ele depende das grandes perguntas. Quem faz as grandes perguntas é um sistema científico pujante, é um sistema científico com jovens que estão sonhando em resolver aqueles problemas que ninguém no mundo nunca resolveu, e aí sim é que a gente vai poder ter o maior benefício de todo esse investimento. Tá? E para finalizar, acho que uma característica importante é de internacionalização. A gente fala muito, né, do papel da internacionalização e o Brasil tendo equipamento competitivo em nível internacional, isso aumenta essa capacidade de colaborações, né? Antes era colaboração que você sempre tinha que ir para o exterior para fazer o experimento, porque só lá tinha essa capacidade. E agora a gente tem uma oportunidade de fazer uma colaboração onde os pesquisadores lá de fora vão querer vir ao Brasil, e isso dá uma característica muito interessante, né, nas relações científicas internacionais. Uhum. Muito bom, muito bom. Continuam entrando mensagens aqui, Zé Roque, não gostaria de passar todas elas, mas assim, basicamente todo mundo agradecendo muito a tua conferência, né? Maravilhados com as enormes possibilidades, e eu acho que esse fecho, não é? Colocando muito claro que talvez o próximo passo agora, né, é realmente desenvolver, né, novas competências de fazer perguntas mecanísticas em biociências e saúde, sem medo de ser feliz, ou seja, se eu acho que é um átomo X lá no sítio ativo, né, ou se é um resíduo de aminoácido, bom, dá para estudar sim, porque agora tem condições e tantas outras perguntas, não é? Usar as células intactas lá, os cardiomiócitos. Então, são coisas que a gente jamais imaginou que fosse possível fazer, que a gente não lê nos artigos, não é? Porque ninguém faz ainda. Então, assim, ver que o Brasil tem essa competência, tem essa capacidade. Então, eu quero, em nome do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em nome da nossa própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul, te agradecer muito por ter aceito esse convite, por ter feito essa brilhante conferência. E dizer o seguinte, seremos parceiros institucionais com certeza, não posso falar, a não ser por mim, pelo meu grupo, mas pelas manifestações aqui do Zap, aqui do evento, eu já sei que tem alguns professores querendo fazer parcerias, vamos conversar com o pró-reitor, né, para ver se ele leva uma posição da própria universidade, e dizer que nós entendemos a tua mensagem, o teu desafio, e vamos enfrentar esse desafio, porque, de fato, se inaugura aí uma nova fase para a ciência brasileira, e te parabenizar mais uma vez pelo papel fundamental aí de ponta de lança que o CNPq tem feito para isso. Muito, muito obrigado, querido. Eu que agradeço, Alex, obrigado de novo a Patrícia e a todos que nos assistiram, né? E vamos construir juntos, eu sempre falo, isso é uma construção conjunta, porque nem sempre as respostas estão prontas, mas o importante é querermos respondê-las e aí estamos juntos nisso daí.
Agradeço e espero vocês aqui. Ok. Um abraço, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ótima semana para vocês aí. Boa semana a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Diversidade é a palavra do momento. É a palavra que marca a grande transformação do nosso tempo. A constatação de que somos diversos e de que isso é muito bom. Todo mundo entende isso na teoria, mas onde está a nossa prática de respeito às diferenças? Dá para nascer país que seja tão diverso quanto o Brasil. Mas como nós, brasileiros, enxergamos essa pluralidade? De uma forma positiva ou negativa? Segundo um levantamento realizado para a BBC em 2018, dentre 27 nações, estamos na 7ª posição em intolerância. E para piorar, estamos nos tornando cada vez mais intolerantes. O estudo concluiu que 62% dos brasileiros percebem o país mais dividido e menos tolerante do que há 10 anos. E 45% assumem estar mais intolerantes hoje. E como essa intolerância se manifesta entre nós? 40% das brasileiras acima de 16 anos já sofreram algum tipo de assédio. A cada 13 minutos, uma pessoa negra é assassinada no país. O Brasil é o país que mais mata LGBTQI+, ao mesmo tempo em que tem a maior parada gay do mundo. 84% dos moradores de comunidades acham que sofrem preconceito. E você deve estar pensando, esse é o Brasil, mas eu não me encaixo nisso. Será? Pesquisas revelam que existe uma dissociação entre a identidade individual, aquilo que nós pensamos que somos, e a identidade coletiva, aquilo que pensamos sobre os brasileiros. Eu? O brasileiro. Parece que ainda precisamos abrir as portas para a prática da diversidade. Mas quais são elas? A primeira é a que nos leva da invisibilidade para a representatividade. Isso significa minorias representativas com mais voz e suas questões com mais foco. A segunda é a da irresponsabilidade para o comprometimento.
Ou seja, identidade coletiva. Você é integrante deste mundo, desta sociedade. Como você tem se incluído nesse contexto? E a terceira porta é a que nos leva da incoerência para a consistência. Quer dizer, assumir um compromisso com a diversidade não pode ficar só no discurso. Precisamos encontrar a união entre o que se diz e o que se faz. O respeito às diferenças é uma ação urgente para acompanhar as aceleradas transformações do nosso tempo. A natureza nos ensina: quanto mais diversa uma área, mais saudável ela é. O mesmo vale para as relações humanas. A interação entre pessoas diversas pode trazer muitos ganhos para todos. Diferentes origens e vivências resultam em mais criatividade e inovação.